Boa tarde. Tudo beleza? Hoje nós vamos ter um dia de semana de oração de luxo. Com um quarteto ministro. Já pensou que legal? Obrigado, vocês. Pessoal, passaram bem de ontem para hoje? Hoje nós vamos prosseguir, tentando abranger mais 2 capítulos daquela terceira famosa sessão do livro Lar Adventista, que trata especialmente sobre namoro. E por que a gente está estudando os conselhos de Deus sobre namoro no casamento? Ora, porque quando a coisa começa errado, ela tende a continuar errado. E é por isso que Deus gasta uma sessão de um livro inspirado por Ele para ajudar a gente a saber como começar. Começar com o pé direito é muito importante. Hoje, nós pretendemos abranger, se o tempo permitir, os capítulos 8 e 9 do livro Lar Adventista. E você está convidado a open your books. Yes? Viu que perfeito English, que coisa linda. Eu fico maravilhado com o meu inglês. Você também, né? Bom, muito bem. Esse texto da página 55, terceiro parágrafo, diz que o namoro... Será que o namoro pode ser uma estratégia satânica? Olha, será, gente? Namoro é uma coisa tão boa, né? Eu acredito que o namoro foi inventado por Deus. Agora, você sabe que Deus inventou a cana. E o homem fez o quê? A caninha. Certo? Lógico, o amor foi uma coisa maravilhosa criada por Deus. Agora, como que o namoro pode ser uma estratégia satânica? O texto diz: a mocidade confia demais no impulso. Não deve entregar-se demasiado facilmente. Desconfie dos namoros fáceis. Desconfie dos trabalhos fáceis. Desconfie do dinheiro fácil. As coisas mais difíceis normalmente são mais valorizadas. Cuidado com o namoro fácil. Corra do namoro fácil. Nem deixe-se cativar muito depressa pelo quê? O que diz o texto ali? Aparência exterior. Lembra daquele ditadozinho brasileiro? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Cuidado, às vezes um bonito exterior está escondendo um terrível interior. E a única coisa que aquela pessoa tem é uma baita de uma aparência. Porque abriu a boca. Só que no namoro de hoje o pessoal não precisa falar muito mesmo. Certo? Então não fala nada, só que esquecem que todo namoro pode desembocar num casamento. Aliás, namoro no conceito de Deus não é brincadeira. O mundo namora para brincar, para passar tempo que não tem nada para fazer, vamos dar uma namoradinha e tal, sair tomar um sorvete. Lógico, namoro tem que sair, tem que tomar sorvete, mas aos olhos de Deus, namoro é mesmo um preparo para o casamento. O namoro tal como é seguido hoje é o que diz aí no seu livro? Yes, tem que estar olhando no livro. Estratagema de engano ou hipocrisia. Por quê? Eu finjo ser quem não sou para conseguir conquistar você para os meus interesses. E quais são os meus interesses? Aproveitar do seu corpo um pouquinho até enjoar. Quando enjoar, pimba. Certo? Então, finjo ser quem não sou, levo você para comer em lugares que eu nunca vou levar se casasse com você, para impressionar você. Então, é um estratagema de engano e hipocrisia para conseguir alcançar os seus propósitos. E os propósitos são egoístas. Eu quero aproveitar de você para o meu prazer.
Eu não estou comprometido com o seu futuro, com a sua vida, com os seus sentimentos. Se você me servir para o meu prazer, para a minha distração, é só isso que eu quero. E ela diz que o namoro de hoje tem mais, é um estratagema de engano e hipocrisia, com o qual quem, gente? O inimigo das almas tem muito mais a ver que o Senhor. Página 55, segundo parágrafo. Fala dos critérios que os namorados devem utilizar para escolher como agir durante o namoro. O que a gente faz quando está namorando? Né? Como é que a gente namora? Né? Pega na mão? Como é que faz? Você sabe que tem lugar que a coisa mais sensual que tem é esfregar o nariz. Eu sei que me contaram, mas minha cabeça não é lá das melhores. Aonde que é, filha? No, hã? Pô, então tá pertinho de você. Tem alguém que esfrega nariz aqui? Alasca, né? Tá longe não. Como é que a gente namora? O que faz para namorar? Olha o que diz esse texto, segundo parágrafo. Deus está dizendo que nenhuma palavra, nenhuma ação deveria ser praticada que você não queira que os santos anjos contemplem e registrem nos livros do céu. Bom, depois a gente volta a falar sobre esse assunto. Página 56, primeiro parágrafo. Como Deus considera o costume de namorar até a altas horas da noite. Você já percebeu um negócio interessante? Que, não sei quando é que começou a ter assim, luz elétrica para valer mesmo, né? Mas até a época em que a gente não tinha luz elétrica, que horas o pessoal ia dormir? Escurecia a noite, o pessoal pimba para dentro de casa. Por quê? Você não consegue fazer nada mesmo, certo? Até os casamentos eram melhores. Para imaginar um pouquinho o Jardim do Éden. Que horas escurecia no Jardim do Éden? Vamos imaginar que funcionava lá como funciona hoje. Na média o sol se põe aqui, que horas? Na média do ano, sim. 6:30. Então, me responde uma coisa. Quem é que tem sono 6:30? Ninguém tem sono 6:30. Só que a luz do Jardim do Éden apagava. Aí o Adãozão falava assim, Eva, o que a gente vai fazer? Eva dizia, sei lá, Adão. Aí Adão falava assim, vamos lá para a beira daquele lago, Eva? Eva, se você quer eu vou. Sabe aqueles papos? Aí iam para a beira do lago, batiam um papo até lá pelas 7:30, 8, porque tinha que comer de dia, senão erra o buraco da boca, né? Pegava da árvore errada, tinha a árvore certa lá, então tinha que ser de dia, já tinham comido e tal. Iam namorar. O que o pessoal faz hoje quando chega em casa? Mulher está num canto, lavando louça, marido olhando televisão, tudo separado. Você vê que a luz elétrica veio alienar o casal, veio separar, veio distanciar. Quando Deus queria assim que Deus apagou a luz, que as mulheres sentem medo no escuro, não é verdade? Homem não sente medo no escuro, mas a mulher sente um medo terrível. Aí quando o Adão chegasse em casa, a mulher, vem cá Adão, e dava um abraço nele. Adão dizia, isso, segura que aqui você está segura, meu bem. Né? Aquela história. Então, os dois juntinhos, Deus, com a falta de luz, investiu no casamento. Mas agora veio a luz elétrica. E o ser humano começa a fazer a troca da noite pelo dia. E aí vem a boemia, né? Tá escuro, mas o legal é ficar acordado, 11, meia-noite, 1h, 2h. E quando o dia amanhece, que o galo já cantou, o cachorro está latindo, o cavalo está trabalhando, o camarada ou a camarada está lá se rolando na cama, para o lado de cá, para o lado de cá. Veja o que Deus fala sobre esse costume de namorar até altas horas da noite. O hábito de ficarem acordados até tarde da noite é costume.
Porém, leia comigo. Isto não agrada a Deus. É contrário à nossa natureza. É contrário à criação. Ainda que os dois sejam cristãos. Essas horas impróprias, diz Deus. 3 coisas. Acha aí no seu livro. 3 coisas. Primeiro, são prejudiciais à saúde. Por quê? Você tem um relógio biológico. Os seus dias precisam ser parecidos, as suas noites precisam ser parecidas. Acorda na mesma hora, deita na mesma hora, come na mesma hora. Quando você começa a alterar esse negócio, você bagunça com o seu relógio biológico, para prejuízo da sua saúde. Quanto mais parecidos forem os seus dias, melhor. Então, prejuízo para a saúde, primeira coisa. Segunda coisa, sua cabeça não vai ficar legal para o dia de amanhã. Você não vai estar na sua capacidade mais ótima para enfrentar os deveres e os desafios do dia seguinte. Então, você vai estar meia boca, né? Mais ou menos, para enfrentar os desafios do dia seguinte. E último, o que diz aí? Tem aparência do mal. Por que ficar lá até tarde da noite? Certo? Todo mundo já foi dormir, estão lá os dois. E tem mais assim, se o casal está querendo cumprir a vontade de Deus para o seu próprio benefício, não para seu prejuízo. Primeiro lugar, está querendo cumprir a vontade de Deus e esperar para ter relação sexual depois do casamento? Primeira estratégia, desconfiar de si próprio. Se você é uma pessoa mais ou menos normal, você vai ter hormônios circulando na sua corrente sanguínea. E esses hormônios vão mexer com você. Se você facilitar, começar a andar na beira do precipício, pimba. Certo? Então, você tem que ter prudência. Quando você começa a namorar, o casal já tem que discutir regras para o seu namoro. Que hora até que hora a gente vai namorar, em que lugares a gente vai namorar, em que lugares a gente não vai namorar. Estatísticas têm comprovado, tem estudos já feitos sobre isso que comprovam que os lugares onde mais acontece ato sexual antes do casamento é dentro do carro, num lugarzinho escurinho. Não sei aqui como é que é, né? Lá no Brasil é mais fácil. Aqui, pelo menos lá no condomínio do Marcos, tem estacionamento que eu já vi escrito assim: proibido estacionar depois do escurecer. Falei, poxa, a vizinhança aqui está ajudando o pessoal a se manter casto, né? Segundo lugar, onde mais acontece relação sexual antes do casamento, casa dos pais dela. Lá na casa do pai? Sim, porque às vezes a família vai começando a confiar, e esse tipo de confiança é prejudicial para o casal. Então, os pais devem sentar com o casal e já negociar. Olha, aqui vai funcionar assim, assim, assim e assim. Eu conheço um pastor, amigo meu, um dia eu estava fazendo semana de oração na igreja dele, e nós chegamos em casa, estava a filha com o namorado dentro do carro esperando o pai na porta da casa. Estava frio. E aí ele falou, minha filha com o namorado chegaram um pouquinho antes da igreja, tinha acabado o culto, tinha chegado, e eles não entraram em casa, porque nós temos um trato, que quando o pai e a mãe não estiverem em casa, eles não vão entrar em casa, eles vão esperar o pai e a mãe. E eles querem fazer isso. Por quê? Porque eles não querem criar condições, facilitar para que eles mesmos venham cair. Então, se você realmente está comprometido com o seu futuro, com a sua felicidade, com a sua paz, com a sua alegria, você não vai esperar que pai e mãe comecem a colocar tranca daqui, fecho dali, porta daqui. Você mesmo vai começar a criar estratégias para evitar que isso aconteça. Quem mais está interessado nesse tipo de namoro e noivado, esse assim das altas horas da noite, com aparência do mal, às vezes não é só aparência não, às vezes tem o mal mesmo. E por quê? Olha lá, os
página 56, segundo parágrafo. Anjos? Esses anjos de Satanás estão de vigia aos que passam grande parte da noite namorando, diz Deus. Fossem seus olhos abertos e veriam um anjo a fazer o quê? O relatório de suas palavras e atos. As pessoas podem não estar vendo o que está acontecendo, mas os anjos do Senhor estão vendo. As leis da saúde e da modéstia são violadas. E ela diz, olha aqui, seria mais próprio deixar algumas horas do namoro antes do casamento para a vida de casados. Mas, em geral, que triste. O casamento põe fim a toda a devoção manifestada durante os dias do noivado. Vou explicar para você por que isso acontece. O namoro e o noivado são uma época muito especial da vida do casal. O namoro é uma época para ser gasta em conhecer outra pessoa. Porque quando você começa a namorar, olha, ou épocazinha chata de início de namoro. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Você não tem papo, você não conhece a pessoa, você quer impressionar, você quer ter um papo legal. Eu me lembro assim que quando eu começava namoro, meu pai falava assim, ô filho, você tem que ler bastante, porque quem lê tem assunto. O cara que não lê fica assim, pois é, então, legal, né? Vai chover, tá frio, esquentou, então, não tem papo, certo? Aí eu lia para ter papo, mas mesmo assim, quando ia encontrar com a garota, o medão sumia tudo. Eu me lembro de ir namorar bem, pena que eu não mostrei papelzinho para você. Eu me lembro de levar papelzinho, assim, pensando assim, fazer uma lista, que assuntos que eu posso conversar hoje. Desespero, medo de não ter papo com a garota olhar, mas que cara mais bobão, eu não vou namorar com esse cara é muito bobão, né? Que coisa triste. Tá? Então, namoro é para você conhecer a pessoa, a conversa dela. Quando você já conheceu a pessoa, você se agradou da pessoa, você parte para um outro estágio, o noivado, que deve ser uma fase curta. Por que curta? O noivado é uma época de formação de contratos. Contratos do casal. Grande parte de problemas que muitas pessoas têm no casamento são pelo fato de que vão para o casamento sem nenhum contrato. Como é que a gente faz esses contratos? Deixa eu falar primeiro sobre os contratos. Que contratos são esses? Que tipo de comida a gente vai comer nessa casa? Ela é vegetariana, ele não é. Ela gosta de integrais, ele não gosta. Certo? Que horas a gente vai deitar? Que horas a gente vai levantar? Ele gosta de escutar música popular, ela só gosta de escutar Quarteto Ministry. Vai dar problema, né, pastor Paulo? Certo? E aí, para a consciência dela, música popular, ela não quer ter dentro da casa dela. Então, sabe, horário de levantar, comida, frequência à igreja, hábitos de vida, tudo isso, gente, é coisa para se conversar no noivado. Quando o casal não acerta isso no noivado, culto doméstico, olha outra coisa, culto doméstico. Que horas vamos fazer o culto? Vamos fazer o culto? Não vamos. Sábado nós vamos à igreja, chova canivete, faça sol. Ou nós não vamos, ou quando a gente estiver cansado a gente não vai na igreja. Quando está cansado, um já está meio a fim de não ir, o outro diz, estou cansado. Aí os dois em casa, os dois se afundam, sabe? Então, tudo isso você tem que contratar no noivado. Outra coisa, finanças, uso do dinheiro. Quem que cuida do dinheiro? Quando vierem os filhos, mulher trabalha, mulher não trabalha. Quem que põe a mesa? Quem que tira a mesa? Quem que faz as compras de comida? Quanto mais você puder conversar e mais detalhados forem esses contratos, muito melhor. Agora, o que está acontecendo hoje? O pessoal começa a namorar, o namoro não começa com oração, como a gente viu ontem. O namoro não começa com Deus. O namoro começa com um beijo. E
é só beijo. E quando você está usando a boca para beijar, você não consegue falar. E beijo é mais gostoso que conversa. Fala a verdade. Lógico que é. Beijo é uma delícia. Beijar. Aí quando a pessoa dá aquele beijo, mas que negócio louco de bom. Eu vou ficar perdendo tempo com conversa? De jeito nenhum. Aí se encontra onde é que tem um cantinho aí, atrás de uma árvore, dentro de um carro e tal. Beija, 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 beija. Você sai com os lábios inchados de beijar. Certo? Aí fica noivo, devia fazer os contratos. Beija, 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 beija. Quando casa, porque assim, esse beijo, ele tem assim um quê de transgressão. Aí parece que ainda fica mais gostoso. Aí casa, está tudo permitido. Pode beijar, pode ter relação sexual, à vontade. Aí ele olha para ela e diz, está meio sem graça. Ela olha para ele, virou permitido. E o casal agora é obrigado a compartilhar a cama, os lençóis, a coberta, a comida, o dinheiro, e aí começam a vir as arestas. E o casal de porco-espinho vai ter que dormir na mesma cama, se encostar. E aí, minha gente, esse casal não tinha um fundamento, que esses contratos que são feitos no noivado, no finalzinho do namoro e no noivado, esses contratos são o fundamento da relação. E se você entra para o casamento sem ter formulado esses contratos, vai ser muito difícil esse casamento se manter. Agora, se antes de casar o casal beijou demais ou teve relação sexual, dificilmente vai conversar. E aí entra para o casamento sem contratos feitos e o desajuste é muito grande. Deus pode fazer milagres? Pode. Mas esse casal vai sofrer uma barbaridade. Se colocarem ao Senhor em primeiro lugar, se confessarem os seus pecados, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, não vale a pena passar por esse trabalho, esse risco muito sério mesmo. Bom, vamos continuar. Quem mais está interessado nesse tipo de namoro ou noivado? Nós vimos que os anjos de Satanás. Quem mais? Na página 56, nós vamos ver agora o 4º parágrafo. Diz lá, Satanás emprega sua infernal sabedoria em vários estratagemas. Para quê? Enlaçar almas para a ruína. E muitas vezes estas sugestões são seguidas de preferência ao conselho da palavra de Deus. Essa rede perigosa, bem tecida, é habilmente preparada para apanhar jovens e incautos. O que é incauto? Lá no dicionário meu, lá de casa, é bobão. Pode olhar lá. O que é incauto? Pessoa sem experiência da vida. Aquele que se recusa a, diz o 4º parágrafo da página 59, ligar-se com Deus e se coloca no caminho da tentação, certamente vai cair. Como é que a gente se liga com Deus? Acordar mais cedo de manhã e separar um tempo para meditação, oração, leitura da Bíblia. Pessoal, não é na hora que você encontra com a garota ou com o rapaz que você vai decidir até onde você vai no namoro. Nessa hora já não tem mais muito o que fazer, porque o sangue já está lá borbulhando. Nessa hora, a hora de você decidir até onde você vai é quando você está sozinho com os joelhos dobrados. Você vai falar com o seu Senhor e vai dizer, Senhor, eu quero a tua bênção para o meu namoro, eu quero a tua bênção para a minha vida.
Me ajuda, Senhor, a me manter dentro dos teus caminhos. E se você orar, Deus vai cuidar de você, vai abençoar você. Como este tipo de namoro pode influenciar negativamente o casamento, se ele ocorrer? Página 56, terceiro parágrafo, veja o que diz lá. Estas horas desperdiçadas da meia-noite levam com frequência à ruína dos dois. Não tem a bênção de Deus. Satanás exulta e Deus é desonrado. Quando homens e mulheres se desonram a si mesmos, o bom nome da honra é sacrificado sob o acesso de paixões. E o casamento dessas pessoas não pode ser solenizado sob a aprovação de Deus. Casaram-se porque a paixão os impulsionou. E quando a novidade do fato houver passado, vão começar a compreender o que fizeram. Só que aí, meu filho, minha filha, tarde piaste. Lembra do outro ditadinho que a gente viu ontem? Montou no burro, aguenta o trote. Ah, mas eu acho que não foi essa pessoa com quem eu devia ter casado. Você sabe que tem um outro texto, nós vamos estudar um outro dia, mas eu já vou adiantar para você. No livro Lar Adventista tem um texto que Deus diz assim: que ninguém pense que a sua união foi um erro depois de casado. Antes de casado você pode pensar à vontade, mas depois de casado, ninguém pense, diz Deus, que a sua união foi um erro. Antes, procure você tornar-se para o outro o melhor possível. Normalmente a gente fica esperando que o outro conquiste a gente. Deus está dizendo que é minha função, tudo bem, pastor Erlo? Tornar-me para o outro o melhor possível. Como Deus considera o ato de brincar com os corações? O que é brincar com o coração? É aquele rapaz que começa a lançar o charme para a garota. Ele não vai casar com ela, ele não está afim dela e começa assim: como você está bonita, como você está cheirosa. A garota no início, daqui a pouco ela começa a gostar da brincadeira. E ele vai lançando o charme para conseguir aquilo que ele queria. Como Deus considera esse ato de brincar com corações? Diz ele: brincar com corações não é... Gente, Deus considera brincar com corações crime. E todavia, diz o texto, alguns mostrarão preferência por moças e lhes despertarão as afeições, e depois vão-se embora e esquecem-se de tudo quanto disseram e o efeito que isto causou. Um novo rosto os atrai e eles fazem o quê? Falam a mesma coisa de novo. O que vai acontecer, pessoal? O que está dizendo Deus aqui? Esse jeito de ser vai continuar depois de casado. Por isso que você tem que perguntar quem é o rapaz. Se alguém falar para você, posso falar assim em português, bem claro, assim, franco, lá onde eu estou trabalhando agora, tudo bem, pastor? Lá onde eu estou trabalhando agora, as garotas chamam esses rapazes de galinha. Não sei se por aqui o bicho é o mesmo. Certo? É o mesmo bicho aqui? É o mesmo animal? É? Aqui é tique. Oh, gente, que legal, hein? Bom, garota, você tem que conhecer a fama do rapaz. Lembra aquele outro ditado que diz que cachorro comedor de ovelha, só matando, não tem jeito. Cachorro, outros lugares dizem cachorro comedor de ovo, cachorro que se acostuma a ir lá roubar ovo lá no ninho das galinhas, ele nunca vai parar de fazer isso.
certo? Só você prendendo ele ou matando, não tem solução. Essa disposição vai continuar na vida de casados. Deus pode fazer um milagre? Pode, mas não seja você o milagreiro. Você não está fazendo evangelismo, você está namorando. Então, não vá assim, eu vou agora fazer um resgate da alma dessa pessoa, vou me casar, né? E agora essa pessoa vai mudar na minha mão. Você vai ver o que vai estourar na sua mão. A relação conjugal não torna sempre firme o espírito volúvel. O casamento não muda o caráter de uma pessoa. Casamento não muda o caráter de uma pessoa. O que você era antes de casar, você vai ser no dia que casar e no dia seguinte a seguir do casamento. Ou você acha que o ato de entrar na igreja vai mudar o seu caráter? O único que pode mudar o seu caráter é Deus. Se você tiver comunhão com Deus diária, isso é um processo gradual. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse capítulo ainda fala sobre o risco de se namorar escondido dos pais. Porque às vezes, sabe, você desconfia que o pai não vai concordar, ou que a mãe não vai concordar. Então, se eu for lá contar para o pai e para a mãe, o pai e a mãe vão dizer, não, por favor, vão ser contra. Aí você começa a namorar escondido. O que Deus fala sobre isso? Página 57, terceiro parágrafo. O rapaz que anda em companhia de uma jovem e capta a sua amizade sem conhecimento dos pais dela. Olha o que Deus está falando. Não desempenha um papel cristão para com a moça, nem para com os pais dela. Então, esse negócio que acontecia antigamente, do rapaz começar a ficar interessado, e antes mesmo de namorar, lembra? Vou pedir a mão dela em casamento. Mas você quer só a mão? Você vai... Vou pedir a mão da moça e tal. Esse costume, ele é um costume cristão. Porque são os pais que geraram essa pessoa, que são responsáveis pelo futuro dessa pessoa. É bonito, deve ser seguido. Casamentos contratados sob tais influências, quando o rapaz não comunica para os pais, olha o que Deus diz, não estão de acordo com a palavra de Deus. Aquele que quer desviar do dever uma filha, pega lá, começa a ganhar o coração da garota, começa a lançar o charme, e a garota começa a ficar enfeitiçada, e ele começa a confundir as ideias da garota sobre as claras e positivas ordens de Deus de obedecer e honrar os pais, porque isso é um mandamento. O mandamento diz, honra teu pai e tua mãe, e se prolongarão os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. O rapaz começa a enfeitiçar a garota. Deus diz aqui, esse rapaz não é rapaz para você casar, porque ele não será fiel às obrigações matrimoniais. E quem está falando isso é Deus. E o que acontece quando a gente namora escondido? Esta, diz Deus, é a causa de grande quantidade de miséria, que só Deus conhece. Neste Recife, milhares sofreram o naufrágio da alma. Veja, parece uma coisa tão simples. O que tem a ver namorar escondido com salvação? Aparentemente tem nada a ver, parece que não tem relação nenhuma. Deus está falando aqui que tem. Porque o cristão deve ser uma carta aberta, não tem nada escondido. Gente, namoro não é para ter nada escondido. Noivado não é para ter nada escondido. Casamento é para ter um monte de coisa escondido. Mas namoro e noivado não. Muito menos dos pais. Então, quando uma pessoa começa a partir por esse lado, ir para o lado da marginalidade, sabe? Viver à margem, viver uma vida obscura, uma vida sombria, uma vida dupla, uma coisa na frente, outra coisa atrás, não tem aprovação de Deus. Cristãos professos, cuja vida é assinalada pela integridade e que parecem sensatos em
todos os outros assuntos, neste cometem terríveis erros. Manifestam uma vontade firme e resoluta, a qual a razão não pode mudar. Tornam-se tão fascinados pelos sentimentos e impulsos humanos que não têm o desejo de examinar a Bíblia e entrar em íntima comunhão com Deus. Olha, tem gente que parece que literalmente enlouquece. Não adianta você conversar. Aliás, às vezes é até pior. Você vai conversar, eles pensam que está todo mundo contra mim, estão querendo o meu mal. Agora que eu encontrei essa pessoa tão legal, estão querendo acabar com o meu casamento, estão todos contra nós. E às vezes isso acaba unindo ainda mais o casal para a perdição deles. E é uma pena, porque às vezes essa pessoa é sensata, coerente em todas as outras coisas da vida. Quando chega nesse ponto do amor, parece que a cabeça vira e não tem quem possa ajudar. Bom, hoje a gente fica por aqui. Ficamos só no capítulo 8. Amanhã nós vamos procurar estudar o capítulo 8 e o capítulo 9. Não esqueça de trazer o seu livro e bom namoro para você. Até amanhã.